que vocês acharam legal que vocês não sabiam? Sabia da vaca e do morcego? É legal, né? É legal. É. Você pode escolher, né? Você tem liberdade, né? De escolher a camada, o tipo de arquivo que você quer por camada ou por tabela. Vamos lá, então? Vamos falar de delta agora. A gente falou de iceberg e a gente vai falar de delta. Bem, e aí depois dessa sessão aqui, vocês vão conseguir ter uma visão um pouco mais holística e falar, cara, eu gostei disso, eu gostei daquilo, é isso que eu quero saber. No final, qual foi que chamou mais atenção, qual foi que você mais gostou, tá? Então vamos lá, delta. A gente já viu muita coisa de Lakehouse até aqui. Então, muitas coisas eu vou passar um pouquinho mais rápido e vou focar bastante nas funcionalidades do delta como em si, até para a gente ver a comparação entre eles, tá? Então, a gente começa falando que o Delta Lake, ele é um ecossistema muito rico. Na corrida, tá? Na corrida de dominação, o que aconteceu foi, o Delta foi lançado, né? Quem anunciou o Delta foi a Databricks. Então, a Databricks é proprietária do conceito de Lakehouse e do conceito de multi-hop, ou da arquitetura Medallion, por exemplo. Eles que trouxeram isso no mercado, que nada mais nada menos do que literalmente o nosso projeto de staging e tal, que a gente segue no BI com um nome mais bonitinho. Mas a ideia seria basicamente a mesma, se vocês pararem para perceber. Mas o que a gente teve nisso? A gente teve uma corrida inicial muito grande da Delta. Esse projeto ganhou tanta adoção, com mais de milhões de downloads semanais, milhares e centenas de downloads por mês. Esse projeto ele tomou uma amplitude tão grande no mercado de Spark inicialmente, que internamente dentro da Databricks foram divididos 2 times, times de Databricks e times de Delta. Não só isso aconteceu, mas em 2019 foi anunciado o Delta Open Source. Eu estava na conferência na primeira cadeira quando o Matei Zahari anunciou para a CNCF, eles doaram para a CNCF. Em 2022, eles abriram o Delta Lake como um todo. Por quê? E aí existe um motivo, né? Porque nessa época, o que aconteceu, a Databricks estava indo muito bem, obrigado, né? Ainda está indo muito bem, lógico. E aí o que aconteceu Delta era totalmente predominante. Só que meio que Delta, ele não é neutro. Ele é um pouco mais focado, porque quem criou foram os criadores do Spark, a maioria dos committers estão dentro da Databricks e assim por diante. Eles queriam um projeto um pouco mais open, né? E até porque naquela época o Databricks não entregava tudo do Delta. E cara, a gente viu em 2 anos o Iceberg ganhar uma notoriedade absurda. Tanto é que eu falo para vocês com muita facilidade, eu estava esse ano aí viajando para fora, a quantidade de clientes utilizando o Iceberg foi maior do que a quantidade de pessoas utilizando o Delta, né? Por quê? Por causa da abertura, por causa da facilidade, nível de customização, quantidade de coisas no ecossistema e assim por diante. Então, eles competem muito de igual para igual em relação a isso, tá? E a gente vai ver aqui, por exemplo, o game changer da Delta, né? Então, assim, é aquela coisa de que, gente, tem certas pessoas que não sabem brincar. O Delta é uma tecnologia que não sabe brincar. A gente vai ver no final por quê. Eles fizeram uma coisa muito legal que foi anunciada algumas semanas atrás. Quem sabe não fale, por favor, tá? Que é a surpresa. Então vamos lá. Aqui a mesma ideia, né? Então a gente tem aplicações, escrevem em fontes de dados diversas. Vocês têm os escritores e os consumidores. Aqui eu coloquei algumas das tecnologias que funcionam muito bem com Delta. Tá? Então, Delta funciona muito bem com Delta Standalone, que é uma biblioteca que você pode interagir. Tá? Você tem o Pulsar, Spark, Databricks SQL, Flink, Trino, Fivetran. Né? Para quem usa Fivetran aqui, isso é muito legal, porque o Fivetran você consegue direto escrever em Delta. Então, se você quer, por exemplo, colocar esse dado dentro da Bronze, em Delta, você já consegue fazer com Fivetran e escrever diretamente com ele. Tá? Outro ponto muito legal do Delta como um todo é que você tem também
as partes de integrações. Então, o Snowflake também lê dos dois, Spark, Hive, e você tem uma quantidade de produtos que funcionam com isso. Beleza. Então, toda vez que a gente pensa em desenvolver uma arquitetura Lakehouse, que a gente viu lá na nossa primeira sessão, a gente também vai pensar em escolher um formato de arquivo. Então, olha só, você tem que escolher qual arquitetura e você tem que escolher qual é o formato de arquivo que você vai utilizar, baseado nos seus critérios e baseado no casamento das tecnologias que você vai fazer. Beleza? Guardem isso. E eu trouxe um dado muito legal aqui da evolução ao longo dos anos e, na verdade, no período curto que a gente teve desde a publicação do Data Lake como open source. Né? Então, ele foi feito lá no Spark AI, lá em Amsterdã, por Matei Zaharia. Cara, fora do normal demais. Começou em 2019 e a gente teve algumas coisas que aconteceram. Eu coloquei aqui para vocês, para a gente não gastar tanto tempo, eu coloquei aqui as mais legais que vocês podem ver. Então, eu passei esse tempo deixando para vocês, por quê? Isso aqui é importante. Se você estiver fazendo um projeto, se você estiver conectando com o Spark, enfim, você pode vir nessa lista aqui talvez e falar, cara, quando que aconteceu tal feature? Eles conseguem ver, inclusive eu uso isso até hoje para meus clientes. Tanto é que eu uso que essa madrugada, eu adicionei o restante delas. Tá? Então, a última atualização que a gente tem é agora, dia 29 de junho. Perto, bem perto. A gente teve algumas coisas legais que aconteceram aqui que a gente vai falar, tá? Então, ele passou por vários processos. Basicamente, gente, o Delta, ele é um pedaço de tecnologia muito legal, que abstrai muito das coisas boas e dores de cabeça que a gente vai ter com o iceberg. Então, ele é eu não vou dizer que ele é mais enxuto, tá? Ele também é muito complexo, você consegue fazer muita coisa, mas o nível de customização que você tem, ela é mais defined pelo projeto, escopo do projeto, do que você interfere literalmente, tá? Então, ele vai funcionar muito bem ali para você, e certos tipos de problemas que a gente vai ter ao longo do tempo, você não vai conseguir resolver muito bem no Delta, porque você não tem esse nível de customização extra. Aí vai de novo lá com aquela mensagem que eu fiz no começo. Se você precisa de um ambiente completamente crítico, onde você precisa mexer e ter controle realmente profundo disso, aí eu acho que o Iceberg vai ser uma ótima aquisição para você. Se for tudo diferente disso, que eu diria que é 80%, 90% da fatia, até esse momento que eu falo aqui, às 4h20, você poderia utilizar o Delta. A gente vai ver aqui no final o que aconteceu com esses caras, tá? Beleza. Alguma pergunta? A gente vai começar a descer aqui, de novo, para variar. Beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos dividir ele aqui na sua camada de storage, né? Então, na sua camada de storage, a mesma ideia do iceberg, né? Ele é regido por um sistema de object storage, você pode colocar ele em qualquer um desses caras aqui, tá? Ele vira um armazenamento, tá? Que também escreve e entende tabelas, então você utiliza SQL. Uma coisa que eu gosto bastante do Delta é que o Delta se preocupa muito com alinhamento de sintaxe e também oferece criação de tabelas e todas as manutenções hoje nas 3 linguagens. Então, você tem SQL, você tem Python e você tem Scala. Isso é muito legal. Então, você pode escolher como você quer interagir com essa tabela, você consegue fazer isso muito bem com ele. E, normalmente, quando a gente está pensando na arquitetura Delta, a gente pensa muito nessa arquitetura medalhão, né? Que é o bronze, silver e gold. Então, você recebe os dados as is na bronze, você aprimora esses dados na silver, você cria domínios em cima disso, você faz toda a modelagem do seu dado ali, e você entrega esse dado de ouro para os setores ou para as pessoas que interagem com esse dado. Tá? E existe um motivo porque cada camada dessa existe. Tá? Depois, quando eu acabar a apresentação, se vocês quiserem entrar em detalhes aqui, a gente pode falar um pouquinho sobre ele. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver um pouco da estrutura interna do Delta. Olha, a estrutura interna do Delta é infinitamente mais simples do que o iceberg. Tá? Então, todos aqueles 3 níveis de arquivo, delete file, puffing, catálogo, enfim, tudo isso é abstraído pelo Delta. Então, isso é legal. Então, a sua fricção para você iniciar, a sua curva de aprendizado, ela é muito baixa no Delta. Porque você simplesmente instala o pacote e escreve.
No Iceberg, você não escreve, você não pega pacote e escreve. Você pega pacote, tenta escrever, tem que configurar algumas coisas adicionais nas suas sessões, você tem que, de fato, também ter um catálogo, se você não tiver, também não consegue fazer nada. Então, te requer um pouco mais de passos que você tem que fazer, porque o controle granular é muito mais alto, tá? Mas, basicamente, como que funciona a parte de armazenamento dele, tá? Primeiro, arquivos, de novo. O que ele utiliza? Parquet. Tá? Parquet, somente Parquet. É isso que a gente tem, tá? Esses arquivos Parquets, dentro da estrutura, e aí você perguntou ali do Iceberg, no Delta você vai ter um cara chamado Delta Log. E esse Delta Log é literalmente a estrutura que ele utiliza para indexação, para estatística de dados, para tudo que ele olha para o acesso do dado. Então isso fica no folder lá e você tem várias versões dele, 0, 1, 2, 3, assim por diante, pelas versões que você tem do arquivo. JSON, que é o arquivo JSON. Então ele tem tanto os arquivos quanto ele tem um log, né? E o log são os logs das transações que acontecem. Então quando eu tenho, por exemplo, várias pessoas acessando aquela tabela, você tem o regime ACID. Então você consegue garantir, por exemplo, que aquela transação ela vai ser atômica ou não vai ser atômica, tá? E todas essas transações são ordenadas por timestamp. Então você tem um tempo que aconteceu cada uma delas. Então basicamente colocando, você tem um folder com os arquivos Parquets e um folder de log, onde tem esses logs. Ou seja, é infinitamente mais simples. Você tem isso. Tá? Então, você tem um arquivo de log e os arquivos de Parquet. E o versionamento desses caras, porque eu tenho um time travel também. Beleza? E, como eu falei para vocês, eu acho que o Delta oferece essa possibilidade rica de se interagir com ele e faz com que isso fique muito fácil. Então, a gente tem níveis de APIs diferentes aqui. Então, você pode interagir por SQL, você pode interagir com PySpark, você pode utilizar o Builder API. Então, tem várias formas de como você interage com ele em várias linguagens diferentes. Né? Principalmente, por exemplo, se você quiser utilizar Python. Eu consigo acessar? Consegue. Você consegue trabalhar com muitas operações ali utilizando Python. Tá? Então, isso te traz uma diversidade muito legal de usabilidade dele. E ele tem um cara chamado Delta Engine, tá? Que é a engine que ele utiliza. Lembra que a gente também viu isso lá no Iceberg? Lá na camada de cima tem engine, que são as engines que se conectam ao Delta. Então ele tem várias ali que se conectam. Um exemplo aqui seria, por exemplo, Pandas, SQL, um data frame de Spark. Ele se conecta na engine de Delta. E aí, ele tem 3 coisas muito legais aqui. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é uma das coisas totalmente revolucionárias no mercado. Quem já ouviu falar do Photon? Beleza, eu diria que 15, 20%. Por que o Photon é revolucionário? Alguém sabe por que o Photon é revolucionário? Eu já vou explicar o que é o Photon. Perfeito. A gente sabe... Quem desenvolve em Java aqui? Legal. Eu ia fazer a piada do morrer queimado é melhor, ainda bem que eu tenho ninguém que levantou a mão. Mas não se sintam ofendidos, tá, pessoal de casa ou que esteja online. Java é muito legal, morrer queimado é melhor ainda. Para dados, com certeza, muito verboso para a gente não gosta de utilizar Java, tá? Eu acho que isso é comum de todo mundo, né? A gente prefere SQL do que escrever pipelines em Java. Beleza, por causa disso, o que aconteceu no mercado? Bem, a Databricks lançou o Delta, e o Delta é uma forma nativa e inteligente de acessar dados dentro do storage. Só que ainda tem um problema. Previsibilidade de SLA dentro do storage. Eu não consigo garantir certos tipos de SLAs porque eu tenho um sistema de nuvem me regindo. Então, o que a Databricks falou? Não, vamos dar um passo à frente. Ele criou uma engine chamada Photon. Ele reescreveu todas as operações básicas de SQL de acesso a dados em C++. Isso dá um cacete em Java, mano. Não tem, assim, é absurdo. O mínimo são 2 vezes mais. Então, literalmente, eu já fiz esse teste várias vezes. Você tem uma query que roda 10 minutos com cluster de Spark. Você pega a mesma consulta, a mesma query, você só
pede para a engine Photon executar, ela executa 70% mais rápido. Só para você mudar isso. Então, os caras bateram bancos de dados relacionais, que são sistemas de pesquisas que acontecem desde 1930, 40. Então, eles estão nesse game. Eles criaram uma engine de acesso a dados feita para Lakehouse, otimizada. Essa é a engine Photon. Isso está dentro do Databricks, mas eles deram o bits e bytes dentro do Delta. Então, dentro do Delta, você tem o que a gente chama hoje de Delta Engine. E o que a gente tem aqui? 3 caras. Olha só que legal. Query Optimizer. Né? O nome já diz, ele vai otimizar a consulta que vai chegar. Ele tem um otimizador para fazer isso. Segundo, ele tem caching. Então, ele de forma inteligente, ele deixa o dado frio, meio quente e quente, dependendo de como você acessa esse dado dentro da máquina que você está fazendo. Então, por exemplo, se você tiver um SSD, você pode utilizar como um meio intermediário de pré-computação. Então, ele deixa esse dado já pré-aquecido para você. Toda vez que você faz uma consulta muito grande e complexa, ele armazena esse pré-processamento para você. Na hora que você acessa novamente esse dado lá para ti, somente com o incremental que foi mudado. Tá? E ele tem uma coisa muito legal que se chama Native Execution Engine. Essa engine que foi criada lá do ground up, lá do zero. Tá? O que é? É uma engine vetorizada de forma colunar. Java não é colunar por essência. Né? Então, o que eles fizeram aqui? Eles criaram uma engine de acesso colunar para acessar arquivos colunares. Então, por isso que a gente tem isso interessante. E o mais interessante dessa engine é que ele faz isso em memória. Essa é a parte interessante disso. E por que ele faz isso em memória? Ele consegue utilizar um cara chamado AKE. Alguém sabe quem é esse cara? Nossa, esse cara é lindo, velho. Se chama Adaptive Query Execution. Execução de consulta com adaptabilidade. Isso quer dizer o quê? Em tempo de execução, ele muda o que ele vai fazer. Tá? E ele consegue prever isso por causa do que eu consigo fazer de forma colunar. Tá? Então, isso é extremamente interessante em como você consegue otimizar acessos dentro do dado fazendo isso. Então, eu diria aqui que a gente tem 3 componentes, né? O storage como um todo, a estrutura do dado e a engine de processamento que vai plugar, lembrando que ele tem a própria engine dele que utiliza o Vectorized Engine, ou seja, mais conhecido no Databricks como Photon. É exatamente a mesma coisa, tá? Easy peasy? Beleza, fechou. Então, vamos ver se vai ficar mais easy peasy aqui. Vamos olhar na estrutura de implementação de log. Primeiro, eu tenho commits atômicos. O que é atômico? De novo, preciso garantir tudo ou nada, porque eu estou falando de um sistema extremamente sensível a não perder dados. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem operações que são executadas por ele, né? Então, você tem adicionar arquivo, remover arquivo, mudar certas características, assim por diante. E aí, quando você faz essa ação dentro de uma tabela delta, olha só o que acontece aqui. Ó. Você tem o folder, como eu mostrei para vocês. Então, o dado entra aqui, por exemplo, tabela usuária. Com isso, você vai ter os arquivos parquets aqui. Está desenhado, cara. Uma visão vale mais que 1000 palavras aqui, né? Então, você tem aqui os arquivos parquet, você tem uma pasta chamada delta log, e dentro dessa pasta, olha só o nível que a gente chegou aqui, ó. A gente tem um arquivo 0000.json, e a gente tem um 00.1.json. Então, o que ele coloca dentro dessa tabela aqui? Ó? Você tem que 2 arquivos foram adicionados aqui, um metadado dessa informação, que foi adicionado 2 arquivos parquets, e aqui você tem que foram removidos 2 parquets e foi adicionado um terceiro. Isso aqui é o nosso conhecido como versionamento. Então, é assim como ele faz o versionamento e rastreabilidade desse dado. Então, muitas das vezes, quando você vê os arquivos parquet lá, vai ter vários arquivos com o mesmo tamanho, às vezes. Você fala, caraca, que tanto de arquivo é esse? Versionamento. A gente está falando de um sistema imutável, ele não vai agredir a imutabilidade. Ele vai criar uma nova versão disso e ele utiliza o log para poder se rastrear e fazer toda essa comparação. Beleza? E como Iceberg, lembra que eu falei para vocês que o folder level onde o Hive Metastore chega e onde um Lakehouse chega é nível canônico de arquivo. Então, você consegue listar o arquivo. Não, ele é imutável por princípio. Você mudou ele, mas o que ele fez? Ele criou uma nova cópia daquilo e manteve aquilo teoricamente intacto. Por mais que você fale, que você queira...
Isso, aí ele vai deletar todo o histórico do que você falou no vacuum, um determinado tempo, mas o dado ele não pode ser mudado no arquivo, ele é imutável. Não, não sofre. Existe alguma rotina de limpeza desses arquivos do Deltalog? Ou ele sempre vai ler todos para compor o estado Perfeito, atual? existe, eu vou explicar aqui, existe. Existe sim. Vamos lá. Vamos falar de uma coisa que eu gosto bastante. Serialização. É um ponto interessante. Dois seres humaninhos ou duas engines diferentes acessando uma tabela ao mesmo tempo. É aí que fica interessante o negócio. Porque isso é uma feature e uma inteligência muito legal de bancos de dados relacionais. Como que um banco de dados relacional faz isso? Todo banco de dados relacional tem um cara chamado Lock Manager. E o Lock Manager, ele é responsável por entender o que está acessando, qual seção está acessando o que e qual o nível de permissionamento que ele tem dentro daquilo. Se ele é exclusivo, se ele é intent, se ele tem a intenção, se ele é compartilhado. Então, quando você faz uma leitura, esse locking, ele é compartilhado. Você pode ter várias pessoas lendo ao mesmo tempo. Se você tem um insert, você tem um intent lock. Então, em algum momento, você vai ter um lock em cima daquilo, e se alguém tentar acessar aquele registro, ele não vai conseguir porque ele está locado. E assim por diante. E a brincadeira fica legal aqui, porque isso é algo muito complexo, e isso é o que fez os bancos de dados relacionais se tornarem o que são hoje. O bloodstream de qualquer empresa. Se vocês me falarem que dentro da empresa de vocês não tem banco de dados relacional, eu não acredito. Não conheço nenhum business no mundo que não tenha banco de dados relacional, que não tenha um SQL, que não tenha um Postgres, que não tenha um Oracle, que não tenha um IBM. Tem, tá em algum lugar, mas tem. E sempre vai ter, tá? Sempre é uma afirmação difícil na nossa área, né? Mas é a mesma coisa do COBOL. Eu escutava que o COBOL ia morrer há 30 anos atrás. E tá aí, né? O bichão tá aí ainda hoje. Então aqui você tem algumas operações que acontecem. E por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Por que eu preciso saber disso, Luan? Você não precisa saber disso. Até o ponto que você precisa. Que é o quê? Você teve um problema, você não tem noção daquilo ali, cara, você nunca escutou aquilo na sua vida e vai ser difícil para você resolver. Porque, de novo, como que o nosso cérebro funciona? Com confirmação e repetitividade. Você tem que repetir várias coisas para ter certeza de alguma coisa. Por isso que você anda, malha, vai tudo, porque seu corpo precisa de repetição. Então, se é um problema que você nunca viu na sua vida e você bateu nele e ele é um problema complexo, lascou. Então, eu trago isso para vocês porque talvez lá na mente, um dia você gravou, cara, o Luan falou alguma coisa disso e talvez esteja um norte para você. O que é isso aqui? Isso aqui é para que você entenda como que sistemas escrevem ao mesmo tempo e como que eles fazem certas validações. Então aqui, ó, olha só que legal. Quando você começa uma gravação numa tabela delta, e aí o que é legal? Você pode utilizar esse conceito para qualquer lakehouse, tá? Quando você começa uma gravação numa tabela delta, nesse caso aqui, você fala, bem, qual é a versão anterior? 0. Beleza, então vou criar uma nova versão do metadado 1. Beleza? Quais são os registros ou o que eu vou tocar? Ou seja, qual a estatística desse dado que eu vou fazer agora? Então ele vai computacionar as estatísticas que vão ser feitas a partir daquela operação que foi determinada. Olha só, agora é importante. Aqui ele tenta comitar. O que é comitar? É escrever no log e falar, olha, eu fiz isso. Só que para ele comitar, não é tão simples assim. Se ele estiver sozinho, beleza, é no-brainer, ele vai escrever. E se ele tiver pessoas acessando versões diferentes, só que aquela versão que foi acessada, vamos supor que o Spark pegou a versão 0, e antes do Spark criar uma nova versão, o Flink pegou a versão 0 também. E aí? Aí agora tem um negócio interessante, né? Que assim, teoricamente, você está lendo a mesma versão, essa versão evoluiu dentro da engine de processamento, e na hora que você for escrever aqui, você vai ter problema. Então, o que ele tenta fazer? Ele tenta comitar esse dado, tá? Ele checa essas mudanças e ele repete. Então, basicamente, ele tem um loop que ele tenta comitar, ele vê se existe uma versão que alterou desde aquele momento até agora. Vamos supor que o Spark criou uma nova versão 1 e o Flink, ao mesmo tempo, em vez de criar a versão 2, criou a versão 1 também. Eles vão tentar escrever ao mesmo tempo. Quem falha? Será?
Segundo, por quê? Quem falha? Falha. E senão eu não garanto resolução de conflito otimista, né? Quem falha, gente? Quem chega por último? Ganha quem chega primeiro e perde quem chega por último. Basicamente isso. Tá? Então, você não vai conseguir escrever. A engine vai refusar e vai falar, olha, eu não consigo escrever, porque eu tive um problema de infringir e adicionar um conflito. Tá? Não, ele vai falhar. Ele vai te dar um exit, ele vai dar um throw para cima. Ele vai jogar para cima. Tá? Se acontecer isso. O que não acontece muito frequentemente, tá? Bem difícil acontecer isso. Você ter ao mesmo tempo requisição de metadado em tempos muito pequenos, com o mesmo versionamento, e você ter esse problema. Geralmente isso não acontece, porque ele checa, ele evolui, ele tenta fazer várias coisas até chegar nisso. Mas o que eu estou dizendo é que se você tiver essa inferência e esse problema, um deles vai falhar. Perfeito. Ao mesmo tempo, você vai ter esse problema. Como resolve no Delta? E como resolve no Iceberg? Adiciona um morcego. Você não vai ter esse problema. O morcego cria eu vou ficar falando morcego. E aí, o more, o que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo para cada writer. Para cada momento de escrita que você fizer. Não. Porque ele ainda utiliza um escopo de arquivo log como com plenitude. Ele não divide esse arquivo de log. É um arquivo de log para a versão. Lá é um arquivo de delete por operação. Entendeu? Nível linha. Isso poderia ser facilmente resolvido no Iceberg. De novo, não estou falando qual é o melhor, tá? Estou só mostrando um pouquinho dos caminhos e processos. Até porque eu sou bastante agnóstico. Acho que agora voltou. Beleza. E aí o que eu estava falando depende do cliente, depende do use case, depende da profundidade. Por isso que a arquitetura, de novo, é o grande princípio, a parte mais importante de um trabalho de Big Data Analytics. Cria uma arquitetura inteligente, compreensível. Por isso que eu falei lá na nossa primeira apresentação. Isso é mandatório para você escolher o que você vai usar. Metadado. Ou seja, qual a diferença, acho que gritante, do Delta para o Iceberg? Metadado. O metadado do Iceberg é mais inteligente, ponto. Isso não está em discussão. Eu mostrei para vocês, de novo, como que é? In God we trust, the others must bring data, né? A gente acredita em Deus, o restante tem que trazer dados. Eu trouxe os dados para vocês aqui. Então é basicamente isso, né? O nível de mudanças e de customizações que você faz é absurdo no Iceberg. Tá? O Jonas. Ele estava mentindo. Mentira, não tá não. O Delta, ele vai fazer isso. Eu já vou explicar o que ele faz. Ele já falou spoiler, né? Matar ele. Beleza. Agora imagina só. Pensem assim, ó. E se eu tivesse um Kafka dentro do Delta? Isso seria legal. Por quê? O que o Kafka faz muito bem? Ele entende quantos registros ou até onde o consumidor chegou. Por exemplo, você tem uma aplicação que consome do Kafka.
Aí entrou 100 registros, essa aplicação leu 100 registros. E aconteceu algum problema nessa aplicação, ela desligou. Ela ficou 2 horas inoperante e ela voltou. Quando ela volta, automaticamente o Kafka entende o seguinte: ei, olha só, eu te entreguei 100, tem 300 aí que eu tenho que te entregar. E ele entrega somente o que estava de diferente para isso. Ou seja, ele de forma inteligente te entrega os dados incrementais. Por isso que Kafka é extremamente rápido e é utilizado no planeta como um todo. Porque ele é um sistema muito rápido de como você produz e como você consome dado. O que o Delta fez, é uma das coisas que eu acho muito groundbreaking aqui, ele criou o mesmo conceito dentro de arquivos Delta, chamado Change Data Feed, CDF. Tá? O que você consegue fazer? Vocês já usaram? Você habilita ele e você tem versões e somente sabe especificamente o que mudou de uma versão para outra, sem você precisar de um extra overhead de consultar o metadado. Então ele cria uma outra estrutura que te diz o que mudou em relação ao último momento que você consultou e cria versões para você. Então o que você precisa fazer? Isso aqui, ó, Delta Enable Change Data Feed equals true, não é habilitado por padrão, tá? E daí você começa a capturar essas informações. Então vou pegar um caso aqui muito real. Vamos supor que a gente tem as informações chegando na sua bronze, a gente enriquece esses dados, coloca aqui na Gold, e dali você escreve esses dados para outros sistemas diferentes. Quando você está da Silver e você está indo para Gold, existe uma característica aqui muito interessante, que faz com que isso aqui seja muito lento, se chama merge. Porque aqui, ou você faz merge ou você faz merge. Por que eu tenho que fazer um merge? Porque eu tenho que falar o seguinte, gente, eu preciso saber desses registros que chegaram, ou dos registros que estão aqui, o que é diferente desse. E claro que ele vai utilizar um metadado, ele vai tentar fazer isso muito bem. Só que, quanto mais arquivos nós temos, mais complexo fica de fazer isso. Quando você habilita o Change Data Feed, você pode trabalhar com uma versão. Você pode trabalhar com o último momento que fez. Ei, eu tinha a versão anterior que era 3. O que aconteceu na mudança da versão 4? E você só traz especificamente o que mudou. Isso é fantástico. Tá? Então, para processamento incremental, isso é bom, mind-blowing total. Mete um Begintran. Não, esquece. O que a gente faz num cliente? A gente tem uma tabela de controle. É assim que a gente sabe. Então, eu passo as instruções dinamicamente para a próxima tabela, mas eu tenho um sistema de metadado que eu consulto para saber o seguinte: qual foi a última modificação, qual é a versão atual e o que eu espero de tempo entre elas. E aí eu leio essa informação de metadado e aplico a minha query sabendo que eu não vou ter nenhum cara que vai estar fora, né? Mas não dá para fazer isso numa transação como um todo. Abre uma transação, bota as 3 tabelas e dá um commit. A gente não consegue chegar nesse nível, tá? Então, o que você tem aqui? Você tem as informações dentro de uma nova tabela chamada underscore change underscore data. Né? Então, guarda essas informações. E claro que ele vai ser excelente para insert only. Né? Então, claro que ele vai fazer o quê? O appending desses dados. Então, é importante que vocês saibam isso. E você tem algumas estratégias. Você pode consultar pela versão, você pode consultar pelo timestamp, você pode consultar também pelo starting version. O que eu mais uso é version, porque eu controlo isso numa tabela de metadado. Mas eu também posso consultar qual foi o último momento que eu pesquisei, e depois de 10 minutos eu for lá e falar, cara, o que mudou nos últimos 10 minutos? Somente isso aqui. Ele não precisa consultar nada extra, ele não precisa aferir nenhum delta log, ele vai só no change data e ele sabe o que foi mudado. Isso aqui é muito legal. Tá? Olha só como isso é legal. Vamos a um exemplo aqui, ó. Olha que legal. Eu consigo fazer isso em batch, eu consigo fazer isso em streaming, tá? Então, em batch eu consigo falar Spark leia no formato e eu adiciono uma nova opção. Reach change feed equals true. Tempo de entrada, tempo de final, nome dessa minha tabela, tá? E quando eu estou lendo esse cara, olha só que legal, eu posso falar, hey, reach change feed true. E aqui eu posso também falar o seguinte, ó, starting version 0. Eu posso falar starting version 2, ou 3, ou assim por diante, tá? E aqui no streaming também eu consigo fazer. Então eu consigo pedir para ele escrever em streaming, habilito o true e leio essa informação. Se eu não especificar nada, ele vai ler o último momento, logicamente, né? Ele vai ler a última versão dele, que é a current, a atual. Quem não sabia, levanta a mão.
Vocês podem brincar com eles. Eu acho, cara, muito válido. Muito válido. Desde qual versão ele está habilitado? Aí eu não sei. 2.2, 2.3, não, 2.1, não sei. Eu fiz a pergunta que eu não sei responder, tá? Mas eu vejo aqui. A gente falou do Z-Ordering, né? Então, o Z-Ordering é uma técnica de ordenação de dados, né? Então, ele basicamente utiliza isso para otimizar o acesso de consultas dentro dos arquivos de dados, né? E ele faz isso por otimizar de uma forma em Z. Então, basicamente, eu tentei deixar um pouco mais claro como ele faz aqui, tá? Então, como que ele faz? Eu deixei para depois vocês estudarem um pouquinho. Ele basicamente divide a sua distribuição da tabela em segmentos ou em pedaços. Ele cria uma numeração, uma ordem em cima disso, de histograma, e ele cria literalmente uma estatística baseada num Z. E daí ele consegue varrer, teoricamente, todas as partes dos edges e dos nodes. E ele computaciona baseado nisso. E aí ele muda fisicamente os layouts do arquivo e coloca isso na forma com que é feita. Então aqui você tem uma mudança física. Não é lógica. Essa é uma grande diferença do Iceberg para o Delta. Aqui é físico. Tá? E aí adiciona um problema complexo aqui. Porque se você faz isso e é uma operação bem custosa, vai funcionar muito bem para um certo conjunto de queries, já não vai funcionar melhor para outros conjuntos de query. Tá? Beleza. Então ele tenta basicamente reduzir a quantidade de acessos que você vai escanear. Então, por exemplo, se eu estiver consultando alguma coisa onde a importância seja Rockstar, em vez de ele andar de forma linear e escaneando os arquivos, né, ele vai fazer um Z. E aí com o Z ele consegue saber quais são os segmentos específicos para cada um deles. Então, teoricamente, em vez de escanear 3 segmentos, ele vai escanear um arquivo. Então, claro que você vai ter 3 vezes mais de performance, teoricamente, porque você está acessando isso muito mais eficiente. E a gente tem a otimização de data skipping. Essa é a grande ideia. Em 2020, o CTO de engenharia de dados da Apple publicou um talk no Data AI Summit, onde eles tinham o seguinte problema: de 15 em 15 minutos, todas as informações de saúde do iPhone é mandada para o S3. Tem poucos iPhones no mercado. Então imagina que o Data Lake era algo bem pequenininho. Acho que, se eu não me engano, 503 terabytes, para ser exatos. Só desse projeto. Não de todo ele, só desse projeto. Ou seja, isso na vida real é impossível de ser consultado. Ninguém consulta 503 teras. Se alguém falar isso para você, está mentindo. Não tem como consultar 503 teras. É impossível, literalmente impossível. Até hoje. Depois da computação quântica, talvez, mas é basicamente impossível. Né? Você carregar isso, enfim. Não vai ter que pagar shuffle, vai passar 6 anos ali para fazer. Então o que eles fizeram? Eles faziam isso com Parquet, eles não conseguiam, eles chegaram num processo que eles não conseguiam operacionalizar, e eles adicionaram um Delta. E o Delta, como um Lakehouse, ele tem a característica do data skipping. O que é isso? O data skipping é, antes de ler o dado na memória, eu tenho um mecanismo de indexação ou de inteligência que consulta esse dado, que é o seu Delta Log. Então ele vai lá no log, ele lê esse metadado, entende o que tem que ser feito e remove o que ele não quer consultar fisicamente, vai lá fisicamente carrega esse dado. Por isso que ele é extremamente rápido. É como se ele tivesse uma indexação em cima do Data Lake. Basicamente, um Lakehouse seria isso. É um índice em cima do seu Data Lake. Tá? Um índice extremamente inteligente e poderoso. Então vamos supor, se eu tivesse passando essa query para eles aqui, né? Ano 2022, mês 4, dia 2, ID 25 mil. Então, se eu particionei, principalmente o meu dado, mesmo se eu não particionei, o que vai acontecer? Ele vai lá no log e fala, cara, olha só, o cara pediu o ano 2022. Lá no log vai estar falando o seguinte, olha, os 22 estão nesses arquivos ou nesse arquivo aqui. Beleza, ele foi lá, 22. Cara, qual mês você pediu? 4. Legal, tá nesses outros arquivos aqui. 4. Dia 22, ele sabe exatamente os arquivos que ele tem que carregar e somente eles. Mas ele ainda faz outra coisa mais legal ainda. Antes dele literalmente ler esses arquivos, ele lê as estatísticas em cima disso para poder literalmente saber o que ele tem que consultar no nível linha.
Lembra que eu falei para vocês da habilidade de consultar nível linha ao invés de consultar nível diretório. Então, eu consigo consultar nível linha. Faz com que isso fique muito mais interessante. Bem, algumas características aqui, eu já estou acabando, prometo. Isso aqui é legal para levar para casa. Se a sua tabela é menor do que 1 tera, não particione. Alguém tem uma tabela de tera aqui, de delta? Ninguém. Então, a gente não precisa se preocupar com partição. O que você pode utilizar? Reduz o... Está vermelho. Ele reduz de arquivos que vão acontecer. Fazer ordem. Aí, obrigado. Isso aí vale ouro, né? Se você quiser, por exemplo, se você tem uma regra de GDPR, que você tem que garantir a obfuscão, você tem que remover aquele cara, né? Aí o que a gente recomenda fazer se você tem um ambiente de deletes, né? Que você tem que remover esse dado lá na Gold ou assim por diante. Que agora você tem o when not matched no merge. Antigamente você não tinha, agora você tem o when not matched. Que aí você faz o delete desse arquivo. Particione por date time. Geralmente vai resolver seu problema. Escolha, se você for particionar, colunas com alta cardinalidade, ou seja, não usa colunas como se fosse tipo user ID. User ID você tem vários. Tenta utilizar caras que têm uma cardinalidade interessante. E, teoricamente, um número mágico para que você particione os seus arquivos, particione em chunks de 1 GB. Tá? Isso vai fazer com que a aceleração e o processo seja mais eficiente. E para eu acabar, isso aqui foi um tapa na cara da sociedade tão agressivo. Recentemente, a Databricks foi disruptiva novamente. Tá? O que eles fizeram? Eles olharam para o mercado, consultaram vários clientes e falaram, cara, hoje vocês sofrem, eu entendo a dor de vocês. Primeiro a gente tinha que migrar tudo para o Data Lake, depois a gente teve que trazer um modelo de otimização para o Data Lake, e pior, hoje você tem que escolher entre 3 tipos de concorrentes. Se você vai usar Delta, se você vai usar Iceberg ou se você vai utilizar Rudy. Eu não quero que vocês façam isso. Eu quero trazer alguma coisa bem interessante para cá, tá? E aí, por exemplo, quando a gente olha os ecossistemas, tá vendo que a gente tem coisas aqui que não funcionam ali, que não tem compatibilidade e assim por diante. E aí, o que o Delta entendeu? O Delta entendeu 2 coisas. Falou, bem, todos têm metadado. Beleza. Todos têm dado e eles escrevem em parquet, teoricamente. Então, o nível, como você faz o layouting do dado, é a mesma coisa. Então, e se eu criasse um cara chamado Uniform? Eles não sabem brincar, eu falei, né? Agora você consulta uma tabela delta pensando que é iceberg. E ele controla tudo isso para você. O mais legal é que eles rodaram uma comparação de benchmarking e comparou o iceberg, versão 1, importante falar, com o Delta Uniform, e rodar iceberg dentro do Delta Uniform é 30% mais rápido. Né? E aí eu acabo a apresentação falando o que vocês escolhem, o que vocês acham que seria interessante para vocês. Beleza? É isso, gente. Obrigado.